Bom dia, Igreja da Esperança. Glória a Deus. Domingo da Igreja Perseguida. Ore para que não acabe a perseguição, mas que eles sejam fortalecidos. Porque quanto mais persegue, mais cresce. Essa é a realidade, né? Sempre foi assim na história da igreja. Meus amados, hoje eu quero conversar com vocês, nessa manhã, a respeito de algo que o Senhor colocou em meu coração. E incrível como o que foi dito aqui tem um pouco, está bem conectado com o que nós vamos conversar. Eu gostaria que você abrisse comigo, nós vamos ler um capítulo. Mateus, capítulo 2. Gostaria que você abrisse. A versão vai ser diferente, está aqui também, mas se você puder ler na sua Bíblia vai ser muito bom. Mateus, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo. Vamos lá? Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção. Procure o menino com o quê? Fala para mim, procure o menino com? Ok. Disse ele: quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe, fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, fica comigo ainda, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir até lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se de modo que os profetas haviam dito que Jesus seria chamado Nazareno. Respira.
Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu achei muito interessante, foi o motivo de eu ter feito essa leitura com vocês, o capítulo inteiro. A primeira coisa que eu acho interessantíssima é que, se você se deu conta, essa passagem, há vários momentos, eles estão saindo de um local para outro. Por diversas vezes, eles estão num lugar em Belém, Deus manda eles saírem de Belém e vão para outro lugar, foge para o Egito, sai do Egito, vai para outro lugar, daqui você vai para outro lugar, e eles estão sempre em trânsito. E aí, de repente, eu fiquei pensando o seguinte, cara, será que Deus mudou de ideia acerca daquilo? Será que Deus os enviou para um lugar e, de repente, mandou de volta, porque ele, não vai ficar mais aí não, vamos voltar. Ou então, não, foge para o Egito agora. E legal que Deus fala, foge. Ou seja, Deus mudou, Deus errou. O que eu achei interessante é que Deus nos dá direcionamentos. E parece que nesses direcionamentos, parece que está tudo muito confuso. Não, peraí, era para eu ficar em Belém, de repente tem que fugir para o Egito. Peraí, eu não estou entendendo mais nada, por quê? E sabe o que me vem à mente com isso? Quantas vezes na minha e na sua vida, a gente vive situações como essa? A gente está vivendo um momento, Deus abriu uma oportunidade de emprego. Era aquela baita oportunidade, salário top, vale, tudo, maravilhoso. Não deu uma semana e você foi mandado embora. E aí você pensa, Deus, mas peraí. Parecia que tudo casava, não ia prejudicar o meu ministério, não ia prejudicar a minha vida, eu ia conseguir fazer tudo correto, mas acabou. E sabe o que eu entendo lendo Mateus 2, cara? É que o que parece confusão, Deus está chamando de conexão. O que parece que é muito confuso, é apenas Deus ligando o que foi dito lá atrás com o que está acontecendo aqui agora. Estão me entendendo? Você percebe outra coisa. Mateus 2 está toda hora falando assim, então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta. E para se cumprir o que foi dito pelo profeta, então com isso se cumpriu o que foi dito pelo fulano. Sabe o que isso mostra? Aquilo que foi falado lá atrás, Deus não esqueceu. Ele está apenas conectando. O que parece que está confuso na sua vida, meu querido, é apenas Deus conectando você às pessoas certas, conectando você aos lugares corretos, conectando você ao seu propósito. O problema é que a gente olha e fala, isso está muito confuso. Eu estava aqui, de repente o pastor me botou em outro lugar, ou de repente o líder me mudou de função, e eu não estou entendendo, mas pera aí, meu querido, sossega, calma. Conexões, isso é apenas Deus te colocando nos lugares corretos, isso é apenas Deus te levando para os lugares certos. Então se prepara. Outra coisa que eu acho muito interessante, ontem um amigo me mostrou uma música, que fala sobre o tapeceiro, eu achei muito bacana. Um profissional que faz um tapete, né? Quantos tem em casa aqueles tapetes que é cheio de desenho, cheio de losango, triângulo, quadrado? Alguém tem pelo menos um tapete dentro de casa. Então, um tapeceiro, quando vai tecer aquele tapete, se você está olhando pelo lado contrário, se você olha o fundo do tapete, você sempre vai ver um emaranhado de fios. Sempre vai ver um monte de coisa muito doida, tipo um fio para lá. Você olha, você não vê nada, você não vê desenho. E eu fiquei pensando, quando ele me mostrou aquela música, nisso. A nossa vida é mais ou menos isso. Nós ficamos olhando sempre a nossa vida pelo lado avesso. A gente está olhando e falando, pera, não estou entendendo o que está acontecendo. Um fio não está ligado no outro. O que é esse monte de teia de aranha aqui? Mas o problema é que nós estamos olhando do lado avesso. Porque se você olhar o tapete do lado certo, você vai ver o desenho, você vai ver todo aquele trabalho do homem, todo aquele trabalho daquele profissional de colocar um fio no outro, bem colocado, aonde eles deviam estar. E quantos de nós não estamos olhando pelo lado avesso da vida, falando, meu Senhor, por que isso está acontecendo? Olha onde eu cheguei. Quantos não estão aqui agora, dentro desse lugar, e pensando, o que eu estou fazendo da minha vida? Pessoas sem propósito, de repente você está sem propósito, está sem destino. E deixa eu te dizer uma coisa, isso está acontecendo porque você está olhando pelo lado avesso. Chegou a hora de você encarar o lado avesso do tapete como fio de conexão de Deus. Deus está nos conectando ao nosso propósito. Amém, igreja? Reage. Vamos lá. Isso foi a segunda coisa que eu achei interessante.
esse capítulo inteiro. Outra foi que Mateus 2 revela muito acerca da humanidade de Cristo. Por que, Mateus, você acha que revela? Muitos criam uma imagem de Jesus, do nascimento de Jesus, como ele saiu de Maria já com 30 anos de idade, já com barba. A religião cria isso nas nossas mentes, de achar que Cristo nunca foi uma criança. Sendo que, na verdade, Cristo nasceu normal, como uma criança, ok? Se eu pegar, acho que talvez o recém-nascido que nós temos na igreja é o filho do Isla, né, o Noah. Imagina Cristo como Noah, um bebezinho que precisa de cuidado. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você vai achar que é uma heresia. Cristo também precisava de proteção. Aí você vai falar assim, que blasfêmia, Mateus? Como o Salvador do mundo precisava de proteção? Sim, porque o Salvador do mundo não nasceu com 30 anos de idade. O Salvador do mundo nasceu como uma criança normal. E sabe quando Deus vira para José e Maria e fala assim, foge daí, vai para o Egito. Não é porque Deus mudou de ideia, é porque Deus está preservando a vida de Cristo. O Salvador do mundo não nasceu pronto. Jesus não nasceu pronto. E tem gente aqui que até hoje, 40, 50 anos, fala, não estou pronto para fazer isso. Não estou pronto. Ah, não, pastor, não aceito esse cargo porque eu não me considero pronto. Ah, não, essa responsabilidade, eu não estou pronto para isso. Não, acho que vai ser muito peso. Não estou pronto. Nem Cristo nasceu pronto. Vou te provar. Hebreus 5:8. Se você puder abrir, se você anotar, você está achando que é heresia. Hebreus 5:8. Olha o que fala. Embora fosse filho... Você pode ler comigo? Vamos fazer um esforço. Eu quero que você grave isso aqui. Lê comigo, no 3. 1, 2, 3. Embora fosse filho... 9. Perfeito. E tornou-se a fonte de salvação. Verso 8. Embora fosse o filho, aprendeu a obedecer. Cristo teve que aprender a obedecer. Verso 9, com isso foi capacitado. Cristo não nasceu pronto, ele foi capacitado. E olha o que é interessante nesse versículo. Ele foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito. E com isso ele tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles, para que todos lhe obedeçam, né? Para todos que lhe obedecem. Ele se tornou fonte de salvação para quem lhe obedece. Só que para ele ser fonte de salvação para aqueles que o obedecem, ele precisou obedecer. Ele precisou aprender a obedecer. Tá, Mateus, o que você quer dizer com isso? Cristo não nasceu pronto. Para de usar isso como desculpa na sua vida. Chegou a hora de você tomar isso nas mãos. É essa a responsabilidade? É esse o meu propósito? Então eu vou. Qual é o meu propósito? É pregar o evangelho. Eu vou lá. Meu propósito é cuidar de vidas. Eu vou fazer isso. O meu propósito é apenas ligar para as pessoas e desejar um bom dia. Eu vou exercer o meu propósito. Cristo não nasceu pronto. E aí a gente pode ainda mais usar outras desculpas, como, mas, poxa, eu não me sinto pronto para isso, estou vivendo algumas coisas, não me sinto forte, né? Eu me sinto tão fraco diante de tamanha responsabilidade, diante de coisas que estão acontecendo na minha vida. Essa semana foi terrível, enfim. E olha que interessante acerca de Cristo, Hebreus 4,14. Hebreus 4,14 diz assim, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. O nosso sumo sacerdote, Cristo, ok? Ele entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. O que eu e você passamos, ou estamos vivendo, Cristo também vivenciou.
quando ele veio à terra. Lembra? Cristo nasceu de Maria não com 30 anos, mas como uma criança, como um bebê que precisa de proteção, como uma criança que precisa ser alimentada também. Etapas, e tudo que aconteceu na vida de Cristo o levou direto para o seu propósito. Tudo que aconteceu na vida e na caminhada de Jesus o empurrou para o seu propósito. E aí eu volto lá no início, o que parece confuso na sua vida, Deus chama de propósito. O que parece que é estranho, o que parece que está tudo errado, é apenas Deus te conectando aos lugares certos, te conectando ao seu propósito. Amém? E acerca de propósito, eu acho que o tema que eu posso dar hoje para essa mensagem seria assassinos de propósitos. E agora eu quero entrar nesse grupo. Assassinos de propósitos são aqueles que encontram nas oportunidades um meio de acabar com o propósito de outra pessoa. E talvez exista um assassino de propósito do seu lado, ou talvez você seja um deles. E aqui eu vou te apresentar 3 grupos de assassinos de propósito. Mateus 2, verso 2. Se você pode abrir comigo aí. Mateus 2, verso 2. Mateus 2, verso 2 diz assim: E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. O primeiro grupo de assassinos de propósito são aqueles que não aceitam substitutos. O primeiro grupo daqueles que matam o propósito de outras pessoas são aqueles que não entendem o que significa legado. São aqueles que, imagina a situação, Herodes era o rei, mais alto nível na hierarquia daquela época, rei. Então, homens importantes chegam até ele e falam assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ué, eu imagino a cara de Herodes, tipo assim, como assim? Eu sou rei, se era para ter um recém-nascido, deveria ser meu filho, como você fala isso? E o que eu acredito, eu consigo imaginar na minha mente meio doido, eu consigo imaginar Herodes ficando mais vermelho, quando eles viram e falam assim: a gente viu uma estrela sobre ele lá no céu, apontando sobre ele, e nós viemos adorá-lo. Imagina como Herodes não ficou nervoso com aquilo. Como assim? Herodes ficou perturbado. E aqui eu entendo o seguinte: um grupo daqueles que matam os propósitos dos outros são os que entendem que não aceitam substitutos. Espera aí, ele toca melhor que eu? Ele canta melhor do que eu? Não, tem alguma coisa errada nisso aí. Ela ora melhor do que eu? Não, isso não é possível. Ele cuida melhor do que eu? Ele escreve, ele prega melhor do que eu? Espera aí, tem alguma coisa errada. Não pode, eu falo muito bem, eu toco muito bem. Não, você não pode. Não tem como, peraí, esse posto é meu. É como no trabalho, não sei quem já passou por isso, você está lá fazendo sua função, de repente o chefe, o superior, o supervisor, chega e fala: o fulano está chegando aqui agora, você vai treinar ele para ficar no seu lugar. Ué, como assim? Eu vou treinar ele no meu lugar? Não é para outra função? E aí entra a questão: ou você tem um assassino do seu lado, ou você é o assassino. Porque num tipo de situação dessa, a sua mente fica: peraí, eu poderia fazer... Não, vou fazer o possível para ele não progredir. Conheço gente assim, já trabalhei com gente assim. Não, peraí, eu vou fazer de tudo que eu puder fazer para você não avançar, eu vou fazer. Falei do âmbito profissional, mas isso acontece dentro da igreja. Quantos estão assim: fulano está pregando pra caramba, fulano toda hora está subindo para botar um púlpito, fulano toda hora está querendo se aparecer, e você começa a apontar, você começa a acusar o irmão, e quando você não percebe, você matou o propósito daquela pessoa. Tem um monte de gente que talvez hoje está aqui, está morto, sem propósito, sem destino, sem rumo. Talvez não por culpa sua, meu querido,
Talvez por culpa de alguém que apontou o dedo e falou que você não era capaz de fazer aquilo. Talvez alguém apontou o dedo na sua cara e falou, não, você não tem como. Você não tem capacidade, você não tem conhecimento. E você está aí 30 anos, 20 anos sentado no mesmo lugar, sem plano de carreira. Porque alguém matou o chamado de Deus na sua vida. Primeiro grupo são os assassinos que não aceitam substitutos. São os assassinos que não entendem a palavra legado. Herodes não entendeu o que significava legado. Ele não entendeu, peraí, havia uma promessa. Foi profetizado que haveria um rei. Ele não entendeu o legado. Eu fiz isso, então ok, é hora de passar o bastão. Eu fiz bem, mas chegou alguém que fez melhor do que eu. Amém. Legado, vai, voa. Herodes não entendia isso. Herodes, quando ouviu que nasceu alguém que poderia sentar no seu trono, ele ficou maluco. Maluco. Sabe o que isso me lembra? Eu tive uma fase na minha vida em que eu fui ser entrevistado por uma pessoa. E aí a pessoa falando no meio da conversa, achei interessantíssimo o que aquela pessoa falou há anos para mim. Ela falou assim, cara, ele me explicando aquilo, eu achei fenomenal. Ele falou assim, hoje eu estou aqui, hoje eu sou gestor. Hoje eu estou aqui nesse lugar, nessa mesa, nessa sala, eu coordeno isso, faço aquilo outro. Mas daqui a um tempo pode ser você. E eu não posso ficar apegado a essa cadeira. Ele falou isso para mim 2 anos depois, eu estava no lugar dele fazendo o que ele fazia. E quando eu sentei naquela cadeira a primeira vez, eu falei assim, caramba, mano. Eu lembrei daquela entrevista. E eu pensei o seguinte, não estou falando por mim não, estou falando pelo cara, tá? Eu pensei o seguinte, olha o entendimento daquele homem. Eu não posso estar apegado à minha cadeira. Eu não estou apegado ao meu título. Eu entendo o que significa legado. Eu entendo que o que eu fiz até hoje contribuiu para o propósito de vocês até hoje. Agora, quem Deus vai mandar depois de mim é com Ele. Ele vai levantar alguém. Legado. Tem gente matando o propósito dos outros por não entender o que é legado, achando que é insubstituível. Não, o ministério só funciona porque eu estou aqui intercedendo pelo ministério. Porque se não fosse a minha intercessão, meu irmão, isso já tinha acabado. Não, a igreja, o Paulo só dá certo porque eu estou aqui com ele. Eu estou ajudando ele. Porque se eu não estou aqui, meu irmão, ele já tinha largado. Que isso? Insubstituíveis. Assassinos. Segundo grupo, Mateus 2, versículo 7. Mateus 2, verso 7 e 8 diz assim: Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção. Disse ele: Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Segundo grupo de assassinos de propósitos são aqueles que buscam seus próprios interesses. Existem pessoas que estão matando o ministério de outros porque só querem sugar. Exemplo, eu só me aproximo do Paulo pelo que ele carrega, não pelo que ele é. Eu me aproximo de um líder pelas oportunidades que ele pode me abrir, não por quem ele é. Interesse. Eu me aproximo de alguém, Mateus, porque ele é alegre, eu quero ser alegre. Eu não me aproximo pelo que ele é, eu me aproximo pelo que ele carrega, porque eu quero ter também. Ok? Segundo grupo de assassinos são aqueles que se aproximam dos outros por interesse. Você suga ao máximo o que aquela pessoa pode te dar. Fernando toca pra caramba, né? Tô aqui sugando. A hora que ele parar de me fornecer o que eu preciso, eu largo ele de mão. Sabe o que isso mostra? Falta de lealdade. Tem muita gente aqui que conta comigo, tô junto, mas só está com aquela pessoa enquanto ele pode dar algo. Ou enquanto a oportunidade de crescer no ministério está aberta. E deixa eu dizer uma coisa, de repente isso aconteceu com você e isso te matou. Isso acabou com o propósito de Deus na sua vida. Isso acabou com o chamado. Isso acabou com o seu ministério.
Ou talvez ao contrário, você era alguém que fazia isso. Você é alguém que estava indo atrás de um líder, estava indo atrás de uma pessoa, de um cargo, de uma pessoa simplesmente por causa do cargo, simplesmente por causa do status. Queridos, eu não queria falar isso não, mas Deus mandou. O primeiro grupo dos assassinos são os que não aceitam substitutos, os que não entendem o legado. O segundo grupo são os que buscam o seu próprio interesse. Herodes, vai lá, procurem um menino com atenção, não procura de qualquer jeito, procura com atenção, e quando encontrarem, voltem, para que eu também possa ir, e eu possa adorá-lo. Herodes poderia até mesmo querer encontrar Jesus, ele poderia querer ver Jesus, mas a intenção dele jamais seria de adorar ele. Jamais. Sabe o que isso me lembra? 1 Coríntios 13, fala que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e não procura seus próprios interesses. O que isso quer dizer? Aqueles que colam em alguém só por causa daquilo que essa pessoa pode dar, não ama, é interesseiro. Se eu estou andando com alguém só por causa das oportunidades ministeriais, eu não amo aquela pessoa, eu amo o que ela pode me dar. Com isso tem um monte de gente morrendo aqui dentro. Um monte de gente morrendo aqui dentro. Terceiro grupo de assassinos são aqueles desesperados. Mateus 2,16 diz assim: quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e seus arredores. Quando ele percebeu que foi enganado, ele ficou furioso. Pessoas desesperadas tomam decisões desesperadas. Quando Herodes se ligou, caramba, eles me enganaram. A atitude que ele teve em relação a isso foi matar inocentes. Além de querer matar o propósito daquele menino de nascer e ser um salvador, para ele conseguir isso, ele mandou matar inocentes. Ele mandou matar crianças. Pensa comigo, naquela época, meninos eram valiosos, que significavam soldados. Aquele homem, por causa desse momento de desespero, custou aquele reinado talvez milhares de soldados. Porque ele mandou matar. E aí eu volto lá no início, lembra Deus falando? Sai daí, José, pega o teu filho, pega a tua esposa e foge, porque estão tentando matar o menino. Legal que isso foi antes, né? Deus informante. Os desesperados, aqueles que querem fazer tudo, que querem a atenção para si, que não aceitam que outras pessoas façam algo, que não aceitam que outras pessoas cresçam, progridam e fazem o possível para travar e bloquear o crescimento da pessoa. Faz o possível para impedir o propósito de Deus na sua vida. Faz o possível para impedir o teu ministério de ir para frente. O que Deus te chamou para fazer? O que Deus te chamou para fazer? Para pensar, às vezes essa pessoa está do seu lado, te travando, te impedindo de avançar, te impedindo de ver o que Deus quer fazer na sua vida. Espera aí, meu filho, olha as conexões que eu estou fazendo, você vai abrir mão disso? Por causa de uma palavra. O pior é que tem gente que fala assim, espera aí, você vai fazer isso, você vai ficar na recepção, mas já tem um monte de gente que fica na recepção. Você vai tocar, já tem um monte de gente que toca na igreja, para que mais um? Você vai na rua evangelizar, para quê? Já tem um monte de gente que faz isso. E quando você percebe, você está matando o propósito, o chamado dos outros aí fora. Quando você percebe, você está sendo um Herodes na vida de alguém. Isso me lembra também, 1 Reis 18, uma história de Acabe e Obadias. Eu acho interessantíssimo. 1 Reis 18, 3.
Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. O que eu acho interessante é o seguinte: enquanto Jezabel estava tentando matar, Obadias estava salvando. Enquanto houver uma Jezabel, enquanto houver um Herodes tentando acabar com o que Deus colocou na tua vida, sempre haverá um Obadias para te proteger, para te cuidar, para falar: não, peraí, eu te ajudo. Estão tentando matar você, estão tentando acabar com o que Deus colocou na sua vida. Não, eu te ajudo. Enquanto houver uma Jezabel tentando matar, sempre haverá um Obadias tentando proteger. Aleluia! Enquanto existirem assassinos, pessoas tentando acabar com o propósito de alguém, sempre haverão aqueles que: não, peraí, isso não pode, eu vou dar o possível. Obadias tirava do seu bolso, escondeu, e ele fornecia alimento, ele fornecia água. Não vai faltar, calma, segura, você não está sozinho. Oh, meu Deus. 1 Reis 21:15 vai contar um outro relato. 1 Reis 21:15 diz assim: quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe. Isso aqui é sobre aquela história da vinha, não sei se você vai lembrar. Acabe era um rei, e ele viu uma videira, né, muito bonita. Ele falou assim: pô, está perto do meu palácio, ô Nabote, me vende a sua vinha para eu poder fazer algo, né, legal aqui, em anexo ao palácio. Então ele vai e responde: não vou te vender. Por quê? Aí ele pergunta: por quê? Não, porque isso é uma herança, né? Essa minha videira, eu carrego todo um contexto histórico. Tem um porquê de eu ter isso aqui. E eu não vou trocar o que eu carrego pelo dinheiro que você me oferece. Acabe então sai triste, deprimido, vai para casa. Jezabel vê que ele está fazendo draminha, não quer comer, vira o rosto para o lado e pergunta: o que está acontecendo? Ele não quis me vender a vinha. Então Jezabel fala: não se preocupe, eu vou resolver. Jezabel então vai e manda matar Nabote. Tem toda uma história, se quiser ler, está aí. 1 Reis 21. Tem toda uma história de como ela mandou matar. No final ele morre. Então chega aqui. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe desceu de imediato a videira de Nabote para tomar posse dela. Tem gente que está bolando planos para acabar com o nosso propósito. O inimigo, ele está bolando estratégias para impedir a gente de cumprir o nosso chamado. E assassinos de propósitos vão fazer tudo o que for possível para que nem eu e nem você avance no reino. Assassinos de propósito são aqueles que vão virar para você e falar assim: essa igreja aqui é igual todas as outras. Se preocupa com isso. Aqui tu não vai para lugar nenhum. Eu se fosse você não fazia nada. É muito problema. Ir para a rua, cuidar de pessoas. Dá certo não. E aí quando tu vê a pessoa tá assim: pô, verdade, né? E aí quando a pessoa percebe um primeiro descontentamento com qualquer pessoa na igreja, sei lá, coisa boba, mas somos humanos, alguém briga, e aquela pessoa que está ferida olha e fala: verdade, ali. Ou que aquele fulano lá fala: ali, verdade, não tem por que eu continuar no lugar desse. Assassinos de propósitos. Sabe o que eu quero dizer, meu querido? Todos nós temos um propósito. Eu falei lá no início, nós não nascemos prontos, mas nós nascemos para um propósito. Sabe o que isso me lembra? O estudo da célula dessa semana, eu achei interessantíssimo, sobre o ser moldado. E tem uma parte do estudo que fala que quando o oleiro, né, quando o profissional vai fazer uma peça, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele pega o material, coloca lá e fala: vou fazer um prato. E prepara todo, começa a trabalhar. Vou fazer uma jarra. E ele faz uma jarra. O que eu quero dizer, quando Deus nos criou, Ele já nos deu uma finalidade. Ele já nos deu um propósito. Espera aí, eu estou fazendo você para isso, meu filho. Você serve para isso. Você serve para cuidar de pessoas. Você serve para amar pessoas. Não, você só serve para ser uma ponte
para outras pessoas. Nós já nascemos com uma finalidade. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tenho aqui um copo. Eu posso colocar, sei lá, uma salada nesse copo? Um alface, um tomate? Posso? Sim ou não? Posso. O copo é meu. Eu posso, porque cabe. Agora eu te faço a pergunta. Esse copo foi feito para colocar salada? E por que você está fazendo o que Deus não te chamou para fazer? Porque você está insistindo em continuar no lugar que Deus não te fez para estar. Tem muita gente colocando salada em copos descartáveis. Tem muita gente sendo saladas em copos descartáveis. Um outro exemplo prático. Tem uma jarra de suco. Você vai na Superlá, Americana, qualquer loja, você tem lá prateleiras cheias de jarras, copos, não tem? Aquelas jarras estão ali, elas não estão cumprindo o propósito delas. Tem suco dentro dela? Ela já vem com suco de morango para você? Para mim nunca veio. Então, ou seja, ela não está cumprindo o propósito, ela está só sendo uma jarra. Sabe quando ela cumpre o propósito de ser uma jarra? Quando em casa você coloca um suco e serve a outras pessoas. Estar na igreja não te faz cumprir propósito. Você está apenas sendo uma jarra aqui dentro. Agora, Deus te chamou para servir o suco. Deus te chamou para cumprir o propósito. Deus te chamou para algo. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte. Nós podemos ser corruptos? Podemos agir com corrupção? Quem acha que pode? Levanta a mão. Levanta a mão, ninguém acha. Podemos, meu querido. Eu posso ser corrupto. Agora, eu fui feito para corrupção? Eu posso mentir? Posso. Posso estar aqui em cima agora mentindo pra caramba. Mas eu não fui feito para mentir. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode estar perdido, mas você não foi feito para perdição. Você pode estar desnorteado, mas você foi feito para um rumo. Ah, meu querido, se você entende isso, levanta. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Você pode estar perdido, mas você não foi feito para perdição. Ah, você pode estar desprotegido, mas você foi feito para salvação. Oh, meu Deus, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Você que nessa manhã chegou aqui morto, mataram o seu chamado, mataram o seu ministério, falaram que você iria fazer uma coisa e frustraram os seus planos, mataram o que Deus colocou no seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Coloca a mão no seu coração agora. Vai! O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou e marcou o seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou e marcou o seu altar para servir. De olhos fechados. Você que nessa manhã tem lutado, tem enfrentado uma luta para manter vivo o que Deus colocou no seu coração. Você já recebeu palavras negativas demais. Você já recebeu palavras de acusação demais. Já falaram que você não vai dar certo, que isso é meninice, que não vai para lugar nenhum. É hora disso mudar na sua vida. Deus está falando, meu filho, eu te chamei para um propósito. Eu te chamei para cumprir uma missão. Então vai, não importa o que vão falar, não importa quantas palavras ainda vão proferir sobre você, mas continua, porque quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Aleluia. Vai. Quantas vezes, Senhor, nós chegamos aqui nessa casa
quebrados, feridos. Quantas vezes nós somos maltratados pelas palavras que pessoas falam sem nem pensar. Deus, quantos de nós aqui, Pai, poderiam estar voando, poderiam estar vivendo suas vidas ministeriais, poderiam estar vivendo o seu chamado num nível muito maior, podiam estar alcançando milhares de pessoas, mas estão aqui dentro hoje frustradas por causa de Herodes e Jezabéis que se levantaram do lado deles. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. Sejam silenciadas as vozes na vida dos teus filhos. Todas as vozes que dizem que eles não são capazes. Todas as vozes que dizem que eles não vão a lugar nenhum. Sejam seladas, cessadas. Em nome de Jesus. Que possamos assumir a postura. Que possamos assumir a posição de cumpridores da missão. Que possamos assumir, trazer a responsabilidade, o chamado, o ministério que o Senhor tem nos dado, Pai. Talvez estamos falhando em cumprir o nosso ministério familiar. Talvez estamos falhando em cumprir o nosso chamado de cuidar. Talvez estamos falhando em cumprir o nosso chamado de ouvir. Nessa manhã, Pai, eu oro para que o Senhor cure e libere um bálsamo sobre nossas feridas, Pai. Ah, Senhor, somos humanos. Podemos machucar, ferir e talvez nem perceber, Pai. Mas eu oro agora por um bálsamo sobre as nossas feridas, Pai. Deus, que nessa manhã, os meus irmãos, assim como eu, nós possamos sair daqui, Pai, com fogo nos olhos, querendo queimar por aí, Pai, cumprindo o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai, cumprindo a missão que o Senhor tem nos dado, Pai. Fortalece, Senhor, os nossos pés, fortalece os nossos ombros, Pai, fortalece o nosso coração, Senhor. Palavra alguma vai mudar o que o Senhor fez na nossa vida, palavra alguma vai mudar o que o Senhor é para nós. Palavra alguma vai mudar o chamado que o Senhor tem na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que todos os assassinos de propósitos aqui saiam ou sejam convertidos, Pai. Que saiamos daqui não mais assassinos, mas que saímos daqui como Paulo. Agora estamos convertendo, agora estamos ganhando. Antes eu perseguia, agora eu cuido. Antes eu falava mal, agora eu trago para perto e cuido. Antes eu dizia que não ia dar em nada, agora eu fortaleço, eu incentivo. Porque a minha visão mudou, a minha ótica mudou, Senhor. Em nome de Jesus, reaviva chamados, reaviva propósitos, reacende a chama no coração dos seus filhos. Talvez só faltava um empurrão para ele voltar para a ativa. Então o Senhor está aqui, empurrão, vamos embora. Chegou a hora de você sair dessa cadeira e fazer alguma coisa que Deus te mandou fazer. Chegou a hora de deixar os teus gostos, deixar os teus achismos no banco e vir para o lugar, tomar a posição de servo e falar: conta comigo. Conta comigo. Eu posso não concordar, Senhor, com o meu pastor, mas eu estou com ele. Eu estou aqui. É para fazer isso, eu vou fazer, Senhor. É o meu chamado. Eu tenho que ir, eu vou. Em nome de Jesus, Pai. Reacende chamados. Reacende chamados. Reacende chamados. Reaviva propósito. Aleluia.